Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Silvia Regina Gerami. Meu canal, minha ficha, que linda, para vocês verem o nome do canal, as entrevistas, para vocês assinarem o canal, clicarem lá nas notificações quando entrar a entrevista nova. E hoje é um dia lindo de uma entrevista nova, maravilhosa, com o meu grande amigo Machadinho, Carlos Machado, que ele é jornalista, da minha vida passada, de quando eu fui também jornalista, assessora de imprensa, né, de tecnologia. E aí, recentemente, eu tive o grande prazer, a grande felicidade de contar com o Machadinho como um dos autores deste livro aqui da minha editora, da informática, a tecnologia da informação, né? E aí o Machadinho participou, fiquei super feliz, super honrada com a participação dele no livro. E ele tem tantas histórias, gente, que a gente não tem, vocês sabem, né? Aqui no meu canal não tem muita pauta certinha, nem nada, a gente vai conversando. E eu sei que o Machadinho tem várias histórias para contar. Ele contou algumas aqui, mas ele tem muitas outras, né, Machadinho? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Olá, Silvia. bate-papo. Olá a todo mundo aí que acompanha o canal da Silvia. Eu agradeço muito essa oportunidade de conversar sobre tecnologia, que é uma coisa da qual eu já estou afastado faz É, algum tempo. eu Mas, também, né? Mas foi a nossa vida passada, né, Machadinho? pois é. E eu tive muito prazer de ter participado desse livro, porque foi também uma oportunidade de reencontrar pessoas, gente com quem eu trabalhei na mesma redação, como a Sônia Penteado, por exemplo, né? Como a Débora, né? E gente também que eu conheci nessa coisa da tecnologia, que a gente sempre se encontrava, fosse em aquelas entrevistas coletivas e tal. Então, a gente conhecia praticamente todo mundo, não é? Olha, eu E acho foi que um eu prazer. cometi um erro aqui, que eu estou vendo aqui no livro, na descrição, que tem uma biografia, né, dos autores. Uhum. O Machadinho, ele nunca vai me corrigir, porque ele é muito fino, muito educado, ele nunca vai me corrigir, mas ele não é simplesmente um jornalista. Não, gente. Ele é jornalista e poeta, para começar. E ele também estudou engenharia mecânica na Universidade Federal da Bahia. Então, você veja, não é assim, ah, ele é um jornalista. Não, o Machadinho é o Machadinho, não tem outro igual. E aí ele fez jornalismo na Casper Libero, né? E trabalhou durante mais de 20 anos na revista Infoexame, que era assim, a revista Infoexame no céu e as outras na terra, né? Porque era assim, a grande publicação da área de tecnologia. E ele também publicou outros livros. Ó, ele publicou coletâneas de poesias A Mulher de Ló, de 2018, A Tesoura Cega, em 2015, Cada Bicho com Seu Capricho, infantil, de 2015 também, e Pássaro de Vidro, de 2006. E ele também, se vocês quiserem conhecer esse lado poeta do Machadinho, é só ir na internet, porque ele tem um site que chama Alguma Poesia. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o seu site para as pessoas poderem entrar lá. Ah, E você ganhou legal. prêmio também, né, Machadinho? Que você não falou aqui no Prêmio na sua de... biografia, não ganhou? Ah, não, eu ganhei alguns prêmios lá dentro da Abril e tal, mas é uma coisa meio... Ah, alguns prêmios, ele fala assim, né? É. Mas é premiado também, né, o Machadinho. E aí você estava falando, né, da experiência desse livro, dos outros livros. Como é que é essa coisa de escrever para você? O que que representa? Olha, eu sempre gostei de escrever e isso é uma coisa que eu tinha desde garoto, né? Agora, tem um pequeno detalhe. Hum. Eu nunca fui da área da fabulação. Eu não sei inventar histórias, portanto, estou fora de conto, romance, Ah, novela, não sei o que. É uma coisa da qual eu não participo e nem tento, aham. né? Porque eu não sei, eu me atrapalho com essa história de Mas você inventar fez um livro coisas. infantil, como é que é o seu livro? Mas meu livro infantil é também de poesia. Ah, É um livro entendi. infantil que, aliás, é o meu grande, entre aspas, Ah, sucesso, porque
ele foi para o PNLD, né? E teve Ah, mais de 60.000 cópias por olha, que todo o Brasil. Olha, está legal! aqui, ó. Que lindo! Muito lindo ficou. Olha, gente, adorei. Muito legal. Ah, então ele é um livro de poesias também. É um livro de poesia. No caso, é um poeminha para cada bicho. Cada poema Ah, que enfoca um bicho. bonitinho. Ah, fiquei super curiosa. Vou ter que ir atrás desse livro aí, porque eu adoro livro, né? Então, você já viu. Ah, mas que legal, então, Machadinho, muito bom. E aí, a história também interessante que o Machadinho estava me contando é que ele era meu vizinho. Eu moro aqui em Pinheiros, em São Paulo, né? E tá frio a beça, ó. Tô toda eu agasalhada aqui. E o Machadinho tá lá na Bahia, gente. Não tá aqui pertinho, né? Ele tá lá na Bahia. Só que ele chegou lá bem no meio da pandemia, né, Machadinho, que você estava me contando. No Então não meio, deu. não, no início, É, né? no Eu cheguei em início, é. março, né? É. A gente se mudou para cá, de mala e cuia, voltando para a terra, né? Aham. E mal a gente chegou aqui, fechou tudo, né? Então, praticamente até hoje, né? Já faz mais de um ano que eu cheguei aqui em março, a Hum. gente ainda não circulou na cidade e, inclusive, um pequeno detalhe, até mesmo essa coisa de reunir ou ir na casa de alguns parentes aí, nada. Ai, meu Deus, que Fala engraçado, pelo né? telefone, fala pelo zap, não sei o quê, mas É a mesma coisa que se estivesse aqui, então, né? Tá perto e tá longe. é, a diferença é essa. Não são 2.000 quilômetros, mas não vai. É tudo online agora também, né? É. Então, e quais são seus planos? Você continua com planos de escrever mais poesias, mais livros? Como é que Olha, estão? nesse período, presos em casa, todo mundo preso em casa, o que eu fiz foi, digamos assim, organizar livros. Agora eu tenho, se Ah, você quiser publicar, eu tenho para mais de 10 oba! agora É, aqui. vamos publicar É. então. Vamos publicar. Inclusive é o seguinte, eu tenho um livro que deveria ter saído em 2019, Ah, tá. antes da pandemia, portanto. Ah, Mas acontece que ele estava na Patuá, sei. que fica aí na Vila Madalena, né? Aham. E o que ocorreu? Bahia acabou dando uns problemas que não saiu em 2019 e podia ter saído enquanto eu estava aí, em janeiro e fevereiro de 20. Hum, Só que não rolou e aí entrou a pandemia e parou com tudo, essa coisa complicada. é. Ah, então. Mas então ele deve estar saindo, porque acho que eu. Bom, eu não sei, né, como é que funcionam as editoras um pouco maiores que a minha, mas até que a minha editora, com essa história das coletâneas, a gente conseguiu fazer bastante coisas, lançamentos online, né, e a gente foi se É, adaptando. o problema no caso da Patuá é Ah, que o Eduardo Lacerda, que criou a Patuá e criou a ideia dos, o tipo de publicação que ele faz é um negócio muito dele e tal. uhum, Mas é uma coisa que estava muito baseada no lançamento presencial. presencial, né? É, entendi. E isso está Isso, meio em é, suspenso. tá meio suspenso. Eu tenho alguns autores que a gente fez o livro todinho, tá prontinho. Alguns não foram ainda impressos, porque as pessoas querem ter, né, esse contato, sabe, essa coisa do lançamento, do autógrafo, dos É, abraços. Ô, Machadinho, você sabia que hoje é o dia do abraço? a minha esposa me falou isso, que hoje é o É, dia do hoje, o abraço. dia que a gente está gravando essa entrevista, gente, é dia 22 de maio, né? E é um sábado, ela vai ao ar só na segunda-feira, mas a gente está gravando no sábado. E hoje é o dia do abraço, então é curioso, né? A gente falar disso, de lançamento presencial que não está acontecendo, justamente no dia do É, abraço. exatamente. Pois é. Mas você estava perguntando também o seguinte: como é que, por exemplo, as pessoas, uma coisa que as pessoas me perguntam, assim, como é que um cara que vem da área da engenharia É, passa para o jornalismo? Sim,
Mas acontece o seguinte, como eu disse, eu sempre gostei de escrever, isso antes de entrar para a engenharia, Aham. né? E você conseguiu E, conciliar, né? Assim, na sua né? carreira, mais ou menos? Você acha que sim? Não, e quando eu estava na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, Hum. uma coisa que eu fazia era participar do movimento estudantil, fazer jornal estudantil, não sei o que, quer Ah, dizer, tá. emboquei pelo lado Do do jornalismo. jornalismo, Ah. né? Depois, quando eu fui para São Paulo, em 80, eu, eu acabei entrando na Abril antes de ser jornalista oficialmente. Ah, é? Como É, que foi? Conta essa história aí que nós queremos saber. é o seguinte, eu colaborei no jornal Movimento, Ah, que tá. ficava também aí na Vila Madalena, Aham. tá? Na rua Virgílio de Carvalho Pinto. Sim, é aqui do lado de onde eu moro, Exato. realmente. Ah. Naquele pedaço que fica entre o cemitério e a Teodoro Sampaio. Ah, tá. Eu sei onde que é. Uhum. Bom, e aí o Raimundo Rodrigues Pereira, que era o editor do movimento, Hum. ele tinha trabalhado, era um jornalista já muito famoso e tal, ele tinha trabalhado na Realidade, naqueles tempos ainda dos anos 60 e tal. Nossa, olha, a revista E, Realidade maravilhosa. Ah. e aí o Sérgio Pompeu, que era um dos diretores da Abril, estava criando uma revista nova, que era a Ciência Ilustrada, que é um negócio que foi Hum. o seu Vitor Tivita que criou e pediu para Uhum. ele. Aí ele falou com o Raimundo, que tinha sido colega naqueles tempos lá da Realidade, sei lá, Hum. se ele não conhecia jornalistas que pudessem, porque a ideia inicial era montar uma revista de ciência que fosse traduzida de uma de uma revista americana, era Ah, tá. a Hearst, era a Ah. Science Digest. Sei, sei. Ah. E eles queriam pegar jornalistas que tivessem algum pé na ciência. Uhum. E aí ele perguntou para o Raimundo indicou duas pessoas, o Flávio Diegues, que também colaborava com o movimento, e era da física, tinha sido da física Ah. da USP. Ah. E eu tinha feito engenharia. Aham. E aí, desde 81, a gente começou a traduzir as matérias dessa revista. Entendi. Então, tinha Aham. aqueles conceitos de física, conceitos de química, não sei o que e tal. Bom, Hum. e o problema é o seguinte, a gente traduzia Hum. e o Sérgio Pompeu disse assim, não, mas vocês vêm fechar a matéria aqui. Ficava ainda no Curtume. Abriu no... Ah, é. Eu lembro. Né? Vocês vêm fechar aqui pelo seguinte, porque o grande medo dele, ele, o editor, o responsável pelo negócio, é o seguinte, é que ele não entendia. Ai, meu Deus. Se Ah. ele desse para uma pessoa que não sabia, não sei o quê, para cortar a matéria, porque na hora que chega na hora de colocar no tamanho, colocar, sei lá, são 2 páginas, tem que ser 2 páginas. Então você É. tem que ir no texto e cortar alguma coisa. Aham. Cortar uma coisa que prejudica o contexto. Sem saber, Então, né, o que que tá escrito lá direito, né? Ah. então acabamos indo lá para fazer a finalização da matéria. Aham. Cortar, botar título, subtítulo, aquelas coisas. Sim, Né? editar, Bom, né, também, tudo. é, Hum. então, ficamos fazendo isso. Quando chegou, o Jornal Movimento fechou, acabou em final de 81, 1981. Uhum. E aí a gente continuou colaborando com essa revista e quando chegou em meados de 82, eu fui contratado para Abril, porque eles montaram uma redação para essa revista. Ah, que legal.
eu fiquei nela até que desistiram da... Porque o que aconteceu é o seguinte, é que depois a Ah, gente disse, a gente tem uma revista na mão, a gente vai fazer reportagem aqui. Aí começou a fazer reportagem, sem ser só tradução, né? é, Ah, com uma parcela de tradução, mas tinha as reportagens e tal. E no final, sei lá, decidiram que não iam continuar e, bom, acabou a revista. hum. Perfeito. Acabou e eu passei para a revista Quatro Rodas. Ah, você passou Que era pela Quatro vizinho e tal, Rodas. aquela coisa, como era uma redação pequena, acabaram acomodando todo mundo em algum lugar. Hum, Eu fui para Quatro Rodas, mas eu não achava que esse negócio de automóvel, moto, não sei o que, ah, era a minha praia. aham. Manobrei, isso a gente já estava lá perto da Luiz Carlos Berrini. Ah, tá. E a Eu Lu se lembro. instalou ali, né, num Aham, prédio perto da Berrini, Brooklyn. isso. E aí eu manobrei com um colega Ah, para a gente ir para exame, que a gente achava que era um negócio que a gente se daria melhor e tal. ah, E, ah. de fato, acabei indo para exame. Eu comecei na exame numa data bem interessante, e eu não esqueço. Ah, Foi logo depois da morte do Tancredo Neves. então é uma data assim, né? Famosa, Pois é. Aí importante. eu comecei na exame. Ah, Fiquei na exame. Nessa época, a Info já existia, mas ela tinha o nome de Exame Informática. então, tá vendo? Por isso que começa, por isso que eu, por isso eu vou mostrar de novo. Por isso que o livro é da informática. Hoje a gente nem fala informática, né? Não se Pois usa é. mais esse E era termo. editada Ah, pela Vanessa de Godoy. Eu acho que a ah, Vanessa hoje ela tem uma assessoria de imprensa, uma coisa assim, aham. né? E eu estava lá e eu fui contratado como eu era editor assistente e eu Hum, ficava lá fechando matéria da exame. Eu não, exame informático. Mas era não, como da se exame. fosse. Da própria exame. Mas esse exame informática era uma revista independente ou era uma. Não, não. Era Era como um um caderno, encarte? Ah, um era um caderno. encarte que saía mensalmente. Foram criados dois encartes juntos, Ah, a tá. Exame Informática e a VIP Exame. Ah, tá bom. Como a Lembro. Exame é quinzenal, aí Ah, saía assim, junto com uma quinzena, saía uma. ah. Na outra quinzena saía outra. Portanto, dois encartes mensais. Entendi. Aham. Né? E eu estava por ali, eu não participava de nenhuma editoria em especial, eu era fechador da revista. Quer Uhum. dizer, aí o cara, por exemplo, sei lá, Delfim Neto escrevia lá um artigo para a última página da revista. Aí caía na minha mão, tinha que botar título, acertar, Aham. tal, umas coisas Tá. malucas. Aham. Né? Ou então aquela coisa, nessa época a Exame tinha muito correspondente, gente que estava em Curitiba, Paraná, em Porto Alegre, em Ah, Recife, ah. Salvador, não sei o quê. Bom, e aí, quando eles iam falar assim, vai ter um pacote não sei o quê, mudando não sei o quê na economia, Aham. aí E tinha. passava a Toda mesma hora tinha pauta para esse pacote. povo todo e eles É. saíam ouvindo quem tinha que ouvir lá na região deles. Né? Isso. E aí vinha aquele monte, ainda era do tempo, alô, garotada, ainda É, era do é. tempo, Telex. Telex, eu lembro. Telex. Acho que eles não sabem o que é isso, Machadinho. Era do tempo Muita do gente Telex. não sabe o que é isso, viu? E aí chegavam aquelas folhas imensas, assim, amarelas, com todos os tipos em caixa alta, né? Você lembra desse detalhe? Só Nossa, tinha caixa alta no Telex. é. E aí vinha. A gente tinha que pegar aquela matéria, escrever uma abertura. O governo federal tomou tal medida, não sei o quê, o novo pacote do Sarney, não sei o quê. É, E o Sarney é que assumiu, né? Lembra? Depois da lembro, morte do sim. Tancredo. Aham. E
Aí ele dizia assim, segundo fulano, aí era o fulano lá do Recife, não sei o quê, mas o colega dele, que também é da mesma área, em Salvador ou em Belo Horizonte, não concorda, não sei o quê. Tinha que montar a matéria com aqueles montes, Amarrar todo esse monte amarrar de aqueles coisa. negócios malucos ali e tal. Aham. Bom, mas depois houve uma troca de direção da Exame. Nessa época, eu não falei, quando eu fui para a Exame, quem era o diretor de redação era o Rui Falcão, o Hum. deputado do PT. Tá. Né? Aham. E aí, o que aconteceu? Saíram o Rui Falcão e saiu o Guilherme Veloso, que era o diretor de área. Tinha essas coisas na Abril. Tinha, Um é. cara que comandava várias revistas. Era um sujeito que tinha um papel assim, diretor de área. Ele era um cara assim que estava acima da redação e, portanto, ele comandava redação e publicidade, tudo que se referisse àquele grupo de revistas. Então, Tá. era isso. Aham. Afastaram esses dois aí. O Rui foi mandado para Portugal, porque a Abril tinha alguma coisa com uma editora lá em Portugal. Portugal tinha tido, depois da Revolução dos Cravos e tal, eles queriam criar revistas. Eles não eram bons em revistas, eles tinham tradição muito em jornal, em revista não. Então, a Abril entrou para dar esse tipo de suporte para a Ah, que criação. legal. Bom, e aí o novo diretor de redação era Antônio Machado de Barros. E com a entrada do pessoal, aquela coisa toda, e saiu muita gente. Saiu o José Paulo Kupfer, Mário Blander, que faleceu depois. Um monte de gente saiu nesse período. A Vanessa também e tal. Então, ficou assim, a redação ficou praticamente vazia. Desfalcada. E aí, um dia, o Antônio Machado de Barros me chamou e disse assim, olha, eu não conhecia ele, como eu disse, ele chegou vindo da Veja. Ah, tá. Foi uma espécie de intervenção na Exame, chegou vindo da Veja, né, Sei. tal. Bom, e aí ele me chama um dia e diz assim, olha, eu estava olhando aí seu texto, não sei o quê, gostei, e aí eu queria te oferecer o seguinte, você não quer ir para uma editoria? Como eu falei, eu não pertencia a editoria nenhuma. Aí ele disse, olha, tem vaga na economia, tem vaga não sei onde, tem economia, administração, acho que finanças, tinha umas coisas lá. Né? RH, tinha um... Né? E tem também na informática. Ah, daí você falou, é aí mesmo. Aí eu disse para ele, eu quero a informática. E ele olhou para minha cara assim e eu notei, conforme ele disse, não, acho que neguinho burro, eu estou oferecendo aí O até o filé filé mignon, mignon, né? economia, não sei o quê e tal. Mas é que eu achava o seguinte, que não era bem a minha praia, porque economia é um negócio que o pessoal tem uma experiência enorme, quer dizer, tipo Zé Paulo Kupfer, que sempre fez isso, sempre cobriu a economia. Como é que você vai? Não. Não, eu achava que se eu fosse para informática, eu estaria mais no meu mundo No seu devido habitat, ao né? meu background de engenharia, não sei o quê e tal. Aí, e a essa altura também eu já andava mexendo com computador e tal. Ah, tá. Eu tinha um Que era uma computador. novidade, né? Porque acho Pois que é, uma novidade. Tá? Bom, ainda tinha máquina elétrica nessa época, né? e aí eu passei para a exame informática. Depois, agora na mudança, eu encontrei uns papéis velhos aqui, que são projetos que eu fiz para transformar, sair da condição de suplemento, né? suplemento para uma
revista. Independente. E quando que aconteceu isso? Você foi um dos grandes idealizadores também disso, né, Machadinho? Mas foi passo a passo, não foi de virada. Ah, Primeiro, primeiro começou a ter anúncios. Uma briga que teve foi a seguinte: eu propus que houvesse na Info anúncios varejistas, pequenos anúncios. Por quê? sei. Porque a Exame era uma revista nobre dentro do Uhum, esquema da Editora Abril. Era aquela revista ali que está ali junto com a Veja, Exame, Cláudia, Nova, assim, o primeiro time da casa. E uhum. eram aquelas revistas que recebiam os grandes anúncios. Por exemplo, vai a GM lançar um modelo novo de automóvel, aí pá, 6 páginas, 8 páginas, na Exame, na Veja, não sei onde e tal. Uhum. Dentro dessa ideia de nobreza, não cabia o mundo da informática, que era outro mundo. Em que É. sentido? É um negócio que estava começando, e estava começando com a microinformática, que é o computador de uso pessoal. Uhum. Então, você não está necessariamente falando de empresa para empresa, empresa que vai vender para empresa. Não. Você vai vender um computador, você vai vender uma impressora, e o Aham. cara vai precisar de peça para esse computador, para serviço para esse computador, consertar o computador, É. não é? Vai precisar de papel para a impressora. Aham. Ou seja, nós estamos falando com o consumidor Final, né? final, pequena empresa ou pessoa física isolada. Uhum. E aí eu disse, olha, tem que ter um espaço para isso. Nossa, É. foi um problema, foi uma É. briga. Uma briga Nossa, você porque, já pensou? porque o pessoal da Abril entendia a coisa dentro assim, não, mas exame é um negócio nobre, não é para ter anuncinho e não sei o quê. Hum. Mas o Antônio Machado sacou que era outra praia daquela Ah, revista. Então ele bancou e a gente fez um projetinho. Eu até, porque como eu mexia também com programação, ah, acredite, gente, Machadinho demais. Com eu fiz programação. eu fiz um programa que era para receber os anúncios das pequenas empresas, ou mesmo de pessoas que consertavam o computador, não sei o quê. Tinha Antigamente várias montava áreas. computador, não é, Machadinho? Eu lembro que eu comprei um computador lá em Moema, num escritório, Sim, que eles, tinha cara eles que montava. montavam, né, o Tinha computador. cara que montava. É, E foi assim, começou a revista a ter anúncios menores, aqueles anúncios assim, quadradinhos, pequenos sei, coisas assim e tal. classificadinhos, né, assim. E no início se dava de graça Nossa, olha. os anúncios de pequenas atividades, que era justamente para trazer os caras para ficar lendo a revista e não sei o Ah, quê. que legal. Muito Uma bom. coisa também que a gente introduziu foi o seguinte: no Ah, primeiro momento, você tinha muito pouca empresa, não vou nem falar pessoas, muito ah, pouca empresa que usava computador. Então, o é. que que tinha dentro das matérias da revista? Eram casos de empresas que estavam usando o computador Ah. e que tinham obtido resultados magníficos. Era muito mais o negócio do exemplo do uso do computador. É, olha que legal, né? Usar o computador está ajudando essa empresa, tal, tal, tal. Ajudando. Por exemplo, uma empresa dessas, material de construção, que tem milhões de parafusos, milhões de peças diferentes, não Ah, sei o que e tal. E como é que controla aquilo? Como é que sabe se tem ou se deixa de ter no estoque? olha que legal. Pois é. Então, Isso era a um gente tá pouco falando o quê? Dos anos 80 e pouco, é isso? final de 80, início de 90. Olha só, que coisa, né? Pois é, então esse negócio é interessante mostrar que não tinha quem usasse computador, então você tinha que dar o exemplo de quem estava usando. E depois a gente foi introduzindo Hum. as soluções de problemas. Quer dizer, Ah, como é tá. que faz
para configurar o computador para não sei o quê? Como é que faz no Word, no Excel, para obter tal resultado? Então, Aham. isso foi trazendo gente para... Aliás, uma das maiores assim, satisfações que eu já tive nesse negócio foi Ah. depois encontrar pessoas assim, rapazes já com dono de pequenas empresas, não sei o que lá, dizer, eu comecei porque eu lia seus negócios lá Ah, que legal. na revista e tal. Aham, muito bom. Acho que é uma história assim que a gente poderia ficar aqui horas contando, né? Porque tem fora as passagens, mas aí eu tenho o Machadinho também conta aqui no livro, no capítulo dele, umas histórias muito legais, né? E aí, mas a gente vai deixar para de suspense aqui de chamadinha aí para as pessoas se interessarem pelo livro também, né? Que a gente ainda tem. Os livros da minha editora, eles têm essa peculiaridade de pertencerem aos autores. Então, eu acho que algum autor ainda deve ter livro aí para comercializar para quem quiser ouvir mais histórias dessas aí de bastidores. E como a nossa entrevista é curtinha, ô Machadinho, a gente já está chegando no final, eu queria perguntar se você quer deixar um recado final aí para moçada que não tem muita ideia desse mundo aí, né, que a gente viveu no começo nesses tempos aí que o computador ainda era uma coisa assim, meio que tinha que ser decifrado. Hoje é tão comum, né? Hoje o computador está todo aqui, né? Dentro do celular, né? Mas antigamente não era assim. Então, se você quer deixar algum recado final aí para o pessoal. Olha, é o seguinte, eu acho que foi uma época muito interessante, porque era uma época de desbravamento, né? A gente Aham. entrava, mas nem mesmo. Inclusive, eu noto que até a denominação de certas coisas, a Ah, gente mais ou menos, eu não lembro agora de nenhum exemplo para dar, mas a gente mais ou menos participou disso. aham. Exatamente porque a coisa não tinha nome Não ainda. tinha nome, né? É, Exatamente. e e foi muito interessante. Tanto é que você vê que quando as pessoas se reúnem assim, é sempre uma alegria, é sempre uma coisa, É, lembrar histórias e tal, né? é. Porque, justamente por isso, porque era um negócio diferente. E agora, o que é curioso, eu quero contar isso aqui, por Ah, fim. ah, ah. Eu lembro que no início, então, quando separou a Info dentro, quer dizer, então separou, tinha um biombo assim que ficava a redação Ah, da é? Info e a redação da 10 anos. Exame está lá. Tá. E o pessoal meio que tirava sarro da gente, porque eles Ah, achavam ah. que aquilo ali era uma maluquice que não ia pegar, não era um negócio, tá todo mundo lá na sua olivetona, pá, 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 Aham. né? Bom, mas aí eu notei, porque as coisas vão acontecendo e a gente não nota, vão acontecendo e a gente não nota. Mas chega uma hora que vem o sinal forte, aconteceu, não Aham, é aham. assim? É. Eu notei que aconteceu quando tinha um sujeito que era um dos editores, tá, um cara mais velho e tal, e que sempre tirava sarro com a gente, né? Ah, ah. Da informática. Aí lá um dia ele me chama assim, reservado, e diz assim: Poxa, meu filho está querendo comprar um computador, não sei o quê. O que é que eu faço? Você pode me ajudar? Nossa, e agora, né? O que que eu faço? Mudou. Mudou o discurso, né? Não, cada coisa muito interessante, engraçada. Quer dizer, de É. fato, a gente era um mundo estranho. Agora, foi um mundo estranho também muito divertido, porque a gente acabava viajando, porque como a gente estava tratando de uma indústria em ascensão, Sim. aí tinha muito convite para ir para a Califórnia, para ir para Nova Olha York, que para ir legal. para não sei Daí já onde. mudou o status, né? Já não era É, aquele lugarzinho lá que ninguém queria e tal, né? é. Então, tinha muita viagem.
muita viagem e tal, ir para Condex em Las Vegas, aquelas loucuras. Ai, que maravilha, muito bom. Eu fui 3 vezes para Las Vegas também, e eu não era um lugar que eu gostaria de ir, assim, normalmente, mas por trabalhar nessa área, né? Porque Las Vegas é o lugar, né? Para É um quem lugar, uma coisa maluca, né? para quem tava nessa área, né? É mesmo. Mas então, Machadinho, como a gente não tem muito tempo aqui, eu ficaria até amanhã conversando com você, mas não tem muito tempo. E daqui a pouco eu também tenho o lançamento de um livro infantil, que eu também faço, Olha, né? Livro infantil, que a autora está em Brasília. Vai ter sido no sábado, né? Quando essa entrevista for ao ar, mas vai ficar também disponível lá no canal. Então eu te agradeço muito, as suas histórias são maravilhosas. Vou te chamar de novo para contar mais histórias aqui para gente. E muito obrigada, então, pela sua entrevista, pelo seu tempo, pela sua atenção aqui com a gente, tá bom? Muito eu é que obrigada. agradeço e desejo muito boa sorte aí para a editora Reality Books. Obrigada, Machadinho. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Beijão, gente. tchau.